A gente já parou para pensar sobre o que de fato molda uma personalidade? Sabe, o que faz com que cada pessoa seja ela mesma? Hoje a gente vai dar uma olhada nos blocos de construção da identidade, segundo a teoria super interessante do psicólogo Gordon Allport. Olha, a grande questão que o Gordon Allport tentou resolver foi exatamente essa. E essa pergunta ela nos joga direto no coração da teoria dele, sabe? Prepara o terreno para tudo que a gente vai descobrir sobre nós mesmos e sobre os outros. Bem no centro da teoria de Allport, tem um conceito que é a chave de tudo: o traço. É bom pensar nos traços como as nossas maneiras consistentes e duradouras de reagir às coisas. Eles são, segundo Allport, as verdadeiras pecinhas que formam a nossa personalidade. Tipo os ingredientes básicos da nossa identidade. Certo. Então, se a personalidade é feita de traços, como é que eles funcionam na prática? O Allport nos deixou um verdadeiro mapa para a gente entender as propriedades deles e como eles aparecem no nosso comportamento do dia a dia. E aqui tem um ponto que, olha, muda tudo. Para Allport, os traços não são só adjetivos que a gente usa para descrever alguém. Não. Ele acreditava que eram estruturas, sabe? Estruturas neuropsicológicas reais dentro da gente que ativamente direcionam e causam o nosso comportamento. São tipo o motor por trás das nossas ações. Essa é uma pergunta que surge na hora, não é mesmo? Pô, se os traços determinam o comportamento, será que a gente está preso num jeito só de ser, sem nenhum espaço para mudar ou se adaptar? E a resposta do Allport é que não, as pessoas não são robôs. Embora nossos traços sejam consistentes, eles não são uma prisão. Eles interagem com o que está acontecendo ao redor. Por exemplo, uma pessoa que geralmente é calma, serena, um traço dela, pode ficar super agitada e ansiosa no meio de uma emergência, que é a situação. Faz todo sentido. Para organizar melhor essa ideia toda, o Allport fez uma primeira grande divisão. Ele separou os traços em duas categorias principais. Uma que explica o que a gente tem em comum com os outros e outra que define aquilo que nos torna absolutamente únicos. Como a gente pode ver aqui, de um lado estão os traços comuns. São aquelas características que a gente compartilha com outras pessoas da nossa cultura, tipo ser mais competitivo ou mais liberal. Do outro lado ficam os traços individuais, que o Allport também chamava de disposições pessoais. É a combinação única desses traços que faz de cada um de nós, um indivíduo. Agora, a gente vai mergulhar na parte que talvez seja mais fascinante da teoria. Como é que esses traços individuais, que nos tornam únicos, se organizam? Allport não achava que todos os traços tinham o mesmo peso, não. Então, ele criou uma espécie de hierarquia de influência. Ele propôs que nossos traços individuais existem em 3 níveis. Lá no topo tem um tipo raro, o traço cardinal, que é uma paixão ou característica tão forte, mas tão forte, que define a vida inteira de uma pessoa. Pensa em Maquiavel e a ideia de ser maquiavélico. Mas, para a maioria de nós, a personalidade é uma combinação dos outros 2 tipos, os traços centrais e os secundários. No meio dessa hierarquia, a gente encontra os traços centrais. Dá para pensar neles como 5 a 10 adjetivos que alguém usaria para descrever um bom amigo numa carta de recomendação. São características como honesto, inteligente, gentil ou ansioso, enfim, os pilares que sustentam a nossa personalidade no dia a dia. E lá na base da hierarquia estão os traços secundários. Eles são menos consistentes, mais situacionais. São as preferências e atitudes que dão uma cor, uma textura à nossa personalidade, mas não a definem. Por exemplo, o gosto por um certo tipo de filme, preferir usar roupas confortáveis ou até ficar impaciente quando tem que esperar numa fila. São detalhes. Ok, agora que a gente já viu todas as peças, vamos juntar tudo. Vamos visualizar a estrutura completa que a teoria do Allport nos oferece para entender a personalidade humana. Então, o modelo se resume a isso aqui. Passo 1. Tudo começa com os traços. Passo 2. Eles podem ser comuns, que a gente divide com outras pessoas, ou individuais, que são só nossos. E o passo 3. Esses traços individuais se organizam por importância, com os centrais sendo a nossa essência e os secundários os detalhes da situação. É um mapa bem claro para essa complexidade toda que é o ser humano. Essa citação do próprio Allport, nossa, ela resume a ideia dele de um jeito perfeito. A mesma situação, que é o fogo, pode causar reações completamente diferentes em pessoas diferentes, dependendo da sua coleção única de traços, ou seja, dependendo se a pessoa é manteiga ou ovo. Genial, né? No fim das contas, a grande contribuição do Allport é essa. Ele nos deu um vocabulário, uma estrutura,
basicamente uma lente para a gente poder observar e entender os padrões consistentes que fazem com que cada pessoa seja ao mesmo tempo previsível nas suas reações e maravilhosamente única na sua totalidade. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se os traços são os blocos de construção, qual é a força que organiza tudo isso numa estrutura coesa, única? Allport chamou essa força de proprium, a nossa percepção do eu. E talvez essa seja a jornada de autoconhecimento que a teoria dele nos convida a fazer. Entender as peças para finalmente compreender a obra inteira que cada um de nós é.